Após ter usado sua voz de trovão, o Bárbaro conseguiu identificar o núcleo daquele monstro e assim montou um plano com a Serafina, pois os guerreiros iriam servir de isca e iriam chamar a atenção dos tentáculos, e assim ele iria usar sua voz de trovão novamente, assim expondo o núcleo do monstro, para que dessa forma a Serafina fosse capaz de dar um fim à vida daquela criatura. E enquanto ela partia em direção a ele, vimos que o monstro tentou esconder novamente o seu núcleo, mas então a Serafina reabriu o caminho e assim conseguiu perfurar o peito dele. Mas antes que aquele monstro sumisse, vimos que ele tinha um corpo muito parecido com o de um ser humano, mas aparentemente mais ninguém havia notado aquilo, e assim eles encerraram a batalha. Mas antes disso, a colega da Serafina acabou caindo sobre a cabeça dela, fazendo assim ela desmaiar. E após ter se passado algumas horas, a colega da Serafina finalmente acordou, mas então ela se perguntou o que significava aquilo e por que ela estava aprisionada. E aparentemente ela estava muito preocupada, pois não estava mais com os amuletos e com nenhuma escritura. Foi aí que então que o Veo chegou com a sua serva, o que acabou deixando ela ainda mais assustada. E ela até perguntou se o Bárbaro iria tentar usar o corpo dela e depois passar para os amigos dele, pois afinal de contas era um crime muito grave tentar violentar uma sacerdotisa. E enquanto estava vendo a garota totalmente desesperada, a serva do Bárbaro comentou que ela parecia muito mais covarde do que haviam dito a ela. E então do nada ela se lembrou da Serafina e começou a gritar pedindo para que ela a ajudasse. E após a Serafina aparecer atrás do Bárbaro, vimos que ela estava bastante envergonhada, pois ela estava se perguntando se no primeiro dia ela estava em um estado tão deplorável quanto o daquela garota.